Olá, hoje nós vamos falar aqui, continuando a falar do campo evangélico brasileiro, nós vamos tratar aqui do pentecostalismo e do neopentecostalismo. Para tratar do pentecostalismo, é preciso fazer um breve retorno à manifestação desse pentecostalismo. O historiador Duncan Riley, ele vai dizer que o pentecostalismo do século XX ele é devedor de manifestações avivalistas do século XVIII. Ele vai fazer referência ao avivalismo observado, a um certo traço do avivalismo observado no metodismo, né, a partir das proposições teológicas de John Wesley, como da santificação, do coração aquecido. Depois ele vai fazer um pouquinho de referência ao movimento avivalista levado a cabo por George Whitefield nos Estados Unidos. Enfim, o Riley vai chegar como esse movimento pentecostal se consolida na escola bíblica de Topeka, nos Estados Unidos, no início do século XX. Ele vai, então, falar da experiência de Seymour na rua Azusa, né, em 1906. Ele vai falar da iniciativa do pastor, do reverendo Durham, na Igreja Metodista Batista de Chicago. Tá? Então, quando esse pastor Durham, ele, então, a partir dentro da Igreja Batista de Chicago, ele vai criar grupos que exercia a prática do Pentecostes, tal qual conhecida lá no Novo Testamento, o falar em língua estranha, ao êxtase nas manifestações, aos demais êxtases na manifestação religiosa. De forma tal que a partir da Igreja Batista de Chicago, grupos vão se reunir em assembleias e adotando a prática da glossolalia, a prática de forte motividade religiosa. Bem, rapidamente falando, a partir dessa experiência do Seymour, do Durham, duas igrejas pentecostais vão vir para o Brasil. A primeira foi a Congregação Cristã do Brasil, que chega em 1910. Essa igreja foi criada, né, fundada por Luigi Francescon. Ela chega no Brasil em 1910, na cidade de Santo Antônio da Platina, no Paraná, tá? E depois, 1910. E depois, em 1911, vai chegar no Brasil a Igreja Assembleia de Deus, né? Criada por Daniel Berger e Gunnar Wingren, tá? Que vão chegar em Belém do Pará em 1911. Então, essas igrejas chegam ao Brasil, uma em 1910 e a outra em 1911, e elas vão se espalhar, né, pelo Brasil. É interessante notar que o que o sociólogo, né, Émile Leonard, que esteve entre os franceses que criaram o curso de História na USP em 1934, o Leonard vai escrever diversos textos sobre o protestantismo do Brasil, e em um desses textos ele vai falar que a Igreja Congregação Cristã do Brasil, criada pelo Luigi Franciscon, no Paraná e depois no bairro do Brás, em São Paulo, ele vai falar que é uma igreja formada basicamente de operários, por ter uma teologia simples, né, por ter um culto mais simplificado. Ela vai chamar a atenção dos operários,
tanto em São Paulo, na cidade no bairro do Brás, quanto na cidade de Sorocaba, tá? No interior paulista, tá? Então, essa igreja, a Congregação Cristã do Brasil, cresce a partir do Paraná e da Igreja do Brás, e a Igreja Assembleia de Deus cresce a partir de Belém do Pará, tá? O Emílio Leonardo também vai falar que a Igreja Assembleia de Deus ela vai também crescer muito junto às camadas populares, porque tinha uma teologia mais simples, menos complicada do que aquela organizada, oferecida pelas igrejas tradicionais. Tá? Então, as duas principais igrejas pentecostais que chegaram ao Brasil foi a Congregação Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus, e a partir dessas igrejas vão surgir outras, né, igrejas pentecostais também, que são, podemos citar aqui a Brasil para Cristo, a Quadrangular, a Deus é Amor, a Casa da Bênção, a Luz do Carvalho, Nova Vida, Cordeiro de Deus. São igrejas que vão dentro daquela perspectiva de liberdade de culto, de pluralidade de culto, elas vão se tornando outras igrejas. Então, são igrejas que manifestam a forte presença do sagrado, são igrejas que adotam o falar em língua estranha, não só eles, mas hoje muita gente adota essa prática, mas é uma característica deles, e elas cresceram muito nas décadas de 40, 50 e 60, entre as camadas mais populares. Aliás, essas igrejas, elas têm, para além das políticas exercidas por suas lideranças, das diversas convenções, essas igrejas elas têm uma inserção muito grande em bairros periféricos, em cidades pequenas, porque, além de uma teologia bastante acessível a um público, ao público mais popular, ela cria uma série de teias de sociabilidades que agrega populações de bairros pobres, de favelas, ela agrega, há uma incontáveis atividades de sociabilidade que essas igrejas agregam, para além, lógico que há todo o interesse político de sua liderança por conseguir junto aos poderes públicos o acesso aos meios de comunicação, há muita identificação de pastores com políticos, de todas as matizes, visando expandir a sua presença nas cidades, mas lá junto à população pobre, é uma igreja que dá muito espaço para a filantropia e agrega muito a partir das sociabilidades que ela cria. Tá bem? As igrejas do neopentecostalismo, elas são representadas no Brasil, muito, até agora, muito pela Universal do Reino de Deus. Isso, a partir da década de 60, as igrejas neopentecostais, elas surgem muito em decorrência da presença, do evangelismo midiático da década de 1960, tá? Então, a partir desse evangelismo midiático, do Jimmy Swaggart, do Jimmy Swaggart, e de outros, tá? Eles vão surgir essas igrejas neopentecostais no Brasil, que se diferenciam um pouquinho das pentecostais. Essas igrejas são as Igrejas Universal do Reino de Deus, a Mundial do Poder de Deus, a Internacional da Graça, Sara Nossa Terra, tá? Sara Nossa Terra. Existem muitas, eu estou falando aqui só das principais, tá? Quais as especificidades desse neopentecostalismo em relação às pentecostais?
Primeiro que elas fazem uma apropriação ou uma reapropriação da religiosidade sincrética popular. Por exemplo, é comum, né, em igrejas neopentecostais fazerem uso da palavra descarrego. É muito comum se trabalhar com a água abençoada, como na igreja, no catolicismo, se usa água benta, que é uma água abençoada pelo sacerdote. Também nessas igrejas há essa prática. Essas práticas não são novas, né? Essas práticas não são... Religiões fazem uso de rituais e símbolos para se perpetuarem, tá? O protestantismo tradicional tinha se afastado disso, tá? E mesmo o pentecostalismo não adotaram essas práticas de reapropriação da religiosidade popular de matriz africana ou católica. Mas o neopentecostalismo lança a mão disso, né, até para ter mais acesso, né, às camadas mais periféricas. E outra questão que foi inaugurado hoje já não é mais só, está restrita a ela, mas foi a questão da teologia da prosperidade, tá? Que é essa ideia de que o ser humano pode ser próspero aqui na Terra e não precisa de um celeste porvir, tá? Também tem um apelo emocional, né? Forte apelo emocional, de forma tal que essa teologia da prosperidade, hoje há quem diga que ela já não tem mais espaço, que ela está sendo substituída por outras teologias, mas ela é uma marca ainda, e também que não é mais essa teologia da prosperidade, não é um discurso religioso somente do neopentecostalismo, mas ela está presente em diversas igrejas do campo tradicional, do campo pentecostal, tá? E há quem diga que essa prática ela está sendo substituída por outro, mas como esse outro ainda não foi devidamente estudado, essa divisão ainda ela é mais fácil de ser compreendida, de forma tal que nós temos, né, essa divisão, né, que eu fiz aqui, tradicional, pentecostal e neopentecostal. Elas são categorias já antigas que estão sendo questionadas, mas elas ainda valem para a compreensão do campo religioso brasileiro, tá? E há uma tendência hoje, e eu preciso dizer isso aqui, de se compreender esse campo religioso diversificado a partir de estudos muito recentes, esse estudo muito recente quer entender essa faceta muito conservadora ou retrógrada do evangelismo no recente. Mas eu diria que para entender essa face conservadora ou retrógrada do campo evangélico brasileiro, seja ele no campo tradicional, no campo pentecostal ou no campo neopentecostal, muito mais do que fazer problematizações muito coladas ao presente, é preciso fazer problematizações que demonstrem como essas igrejas se implantaram, qual o terreno, qual o chão que essas igrejas foram implantadas aqui, qual é o chão que essas igrejas cresceram. Eu acredito muito que igrejas são organizadas por sujeitos. Se não estudarmos os sujeitos, não entenderemos o que as igrejas querem, porque as igrejas são o que elas são nas relações sociais. Fora das relações sociais, não há como compreender esse campo evangélico brasileiro. Muito obrigado e em breve voltaremos. Tudo de bom.